existe vida depois do medo. E medo é o que eles querem que a gente sinta. Inventário de Imagens Perdidas é o filme que está chegando agora em cartaz no dia 8 de maio. Eu estou aqui com o Gustavo Galvão, que é diretor do longa-metragem. Oi, Gustavo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso bate-papo. Tudo bom, Rodrigo? Prazer conversar com você. Prazer é meu. Falar um pouquinho a respeito desse filme que, eu vou te confessar, me deixou assustado. Porque é um filme que, como diz no começo, né, do longa ali, diz que é um futuro no Brasil, mas um futuro cada vez mais presente. E é uma coisa que realmente a gente observa isso assustadoramente, né? Não só o Brasil, mas no mundo também, né? Essa escalada. E eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito de como tu pensaste essa história e de como tu quer nos assustar também, né? Com esse trabalho que é tão presente, né, para nós. Não foi intenção de forma alguma assustar as pessoas, né? O projeto ele nasceu final de 2020, começo de 2021. Todo mundo lembra, foi um período trágico, né? De verdade, no Brasil. Mas para a gente que faz cinema, audiovisual, foi particularmente problemático, né? A gente não via futuro mesmo, né? Para a nossa atividade naquele momento, por causa da pandemia, mas também por causa do momento político, né? É, a agência de cinema, eu pelo menos eu achava todo dia, bom, hoje vou fechar a agência e vai acabar tudo, né? Agora a gente sabe que ele tentou, mas não conseguiu. Mas enfim, aquele momento era muito doloroso, né? E eu tinha um outro projeto já com mais orçamento e tudo, que a contratação estava emperrada há mais de 2 anos e não via luz no fim do túnel. Tanto é que eu entrei na justiça para conseguir garantir a contratação. Só sei que nesse momento, assim, você não está trabalhando, você não está filmando, você não vê perspectiva, o Brasil derretendo em volta, pessoas morrendo, né? E assim, é, bateu uma angústia muito particular, né? E conversando com um amigo, assim, ele que conhece meu trabalho, ele falou, cara, é, faz alguma coisa, eu te ajudo, levanto um dinheiro para você, vamos fazer aqui bota para fora essa angústia. E foi desse jeito mesmo, assim, poucos meses depois, assim, a gente já estava no set filmando, no interior do Rio Grande do Sul. É, naquele momento tinham protocolos, né, de segurança, até se podia filmar, mas um set eu acho que não podia ter mais do que 8 ou 10 pessoas. Mas foi exatamente o que a gente juntou mesmo, assim, nos dias mais cheios tinham 8 pessoas. Para fazer esse filme que ele é meio que um grito de socorro, né? Mas também um apelo para a gente repensar o Brasil que a gente está vivendo, que a gente está construindo, que a gente está tendo que encarar, né? E, mas isso foi ali já no começo de 2021. E aí entra um outro aspecto que extrapola qualquer filme, extrapola o que qualquer diretor pensa, é que o filme vai ganhando vida, né? O tempo passa, as coisas acontecem, e é muito chocante como o filme vai ganhando uma outra dimensão, na verdade, né? Porque o que em tese seria um filme sobre aquele momento talvez esteja realmente vivendo, espelhando um futuro muito próximo ainda. Quer dizer, mas isso realmente extrapola, foge da minha alçada, né? Aí é uma questão de Brasil mesmo que a gente pode discutir. Mas ontem a gente tem uma exibição em Brasília e uma pessoa falou: é um filme de terror. É. É, então, assim, eu não fico feliz, óbvio, com isso, sabe? Se ele considerou algum filme de terror é porque talvez as coisas não estejam bem aqui no Brasil. Não é uma questão do filme, entende? Mas é isso. A gente fez esse filme também para trazer essa reflexão. Então fica a reflexão também, né?
Não, e para mim também tocou muito forte, porque eu estou no Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Canoas, que é uma cidade que, inclusive, é citada no filme como uma das cidades que caiu, né? Que as cidades vão caindo, né? Uma por uma, com É. aquele terror, né? Daquela pátria que é só Deus, Deus e da família. Deus da família, que é uma coisa realmente que a gente observa, né, as pessoas falando sobre isso, né, e é interessante porque é um filme que, claro, ele fala de uma realidade que era de 2021, mas cada vez mais presente, e eu queria falar sobre o porquê de filmar no Rio Grande do Sul também. Eu sei que a tua equipe é muito gaúcha, é quase uma produção quase gaúcha, né, porque tem ali a É, Maria Galante, tem o Roberto Oliveira, que são atores gaúchos, tem o Bruno isso. Polidoro, que é diretor de fotografia, tem a Cristiana Oliveira, que é então a tua assistente de direção ali, que é uma baita diretora também, faz filmes fabulosos. Então eu queria que tu falasse a respeito desse contato, né, dessa ponte Brasília e Rio Grande do Sul. Tem uma pessoa importantíssima que você não citou, que é a Adriana Nascimento Borba, que é diretora de arte. Ah, boa. A propriedade onde a gente filmou é da família da Adriana. O que acontece? Eu sou parceiro da Cristiane Oliveira, então, assim, todos os filmes que ela fez eu estava ali envolvido também, ou como corroteirista, ou como produtor associado. E num desses filmes a gente visitou o acervo da Adriana, e eu fiquei olhando aquela propriedade toda, assim, interessante. Guardei na cabeça isso. Corta, 2021, comecinho de 2021, esse amigo fez essa proposta, cara, vamos lá, faz um filme aí para botar para fora, e aí eu conectei uma ideia muito abstrata que eu tinha com essa possibilidade de filmar na propriedade da Adriana. Porque ali eu tinha todas as condições. Tinha casa, tinha mato, campo, pastagem, tinha cachoeira. Eu pensei, gente, é isso aí, aquilo é perfeito. Eu já tinha uma ideia de um filme meio distópico, assim, né, uma personagem em fuga. E então foi natural levar o filme para ir para o Rio Grande do Sul. Mas além disso, eu já tenho, né, uma relação de amizade, proximidade com a Maria Galante, com o Roberto, com o Bruno Polidoro, né, além da própria relação com a Cristiana Oliveira. Então, assim, foi muito natural tudo. E aí, não foi o Rio Grande do Sul, a escolha não foi o Rio Grande do Sul por representar algo, porque, na verdade, como o filme próprio mostra, o Brasil inteiro está sendo tomado, né, por essa revolução. Ali foi mesmo moldando para paisagens que eu encontrei ali na propriedade da Adriana, né? Então foi um filme, uma ação entre amigos, assim, né, digamos. E poxa, foi uma experiência intensa, intensa. 5 dias de filmagem só. Eu ia Tá? perguntar isso, quantos dias, 5 de filmagem só. Só que o trabalho de pós-produção foi gigantesco, assim. Isso é uma outra coisa que a gente pode conversar também, porque esse filme ele abriu a nossa cabeça para outras possibilidades além do set de filmagem, né? Aquele período sagrado, onde o filme está todo ali, mas está todo ali, mas entre aspas, porque na verdade o que a gente criou com o som e com outras imagens adquiridas e encontradas, né? Quando a Adriana viu o filme pela primeira vez, porque uma diretora de arte tem o domínio, né, do filme que está sendo feito. Quando ela viu o filme a primeira vez e viu tanto trabalho que a gente fez na pós-produção, ela ficou, meu Deus, vocês tiveram muito trabalho na pós-produção. É isso, assim, foi um processo muito, muito rico, assim. Mas Rio Grande do Sul, especificamente, me deu essas paisagens incríveis, essas pessoas incríveis, o Polidoro. A fotografia dele sempre é fantástica, né? A fotografia dele sempre é maravilhosa. E no teu filme ele tira a cor também, né? Da paisagem, né? A gente tá na rua, mas parece assim uma coisa, sei lá, um Mad Max, talvez, né? Uma coisa meio assim que não tem, né, cor, né?
Eu já tinha essa vontade de fazer o filme com duas partes, digamos assim, uma monocromática e outra colorida. A colorida seria dentro da casa, quando a gente é tomado pelas memórias daquele cineasta que mora ali. E a externa seria essa coisa sem cor, que a gente foi desenvolvendo principalmente na pós-produção, né? A gente conversou muito assim que eu cheguei com essa proposta, cara, vamos tentar um tom mais creme, assim, não vamos para o preto e branco clássico, não. Mas também o creme ele é delicado porque para virar sépia é muito fácil. E o sépia ele remete a um passado, a gente queria remeter na verdade ao futuro. E durante a finalização a gente viu uma foto da poluição em Beijing. Depois teve não sei se você lembra, um incêndio florestal deixou Nova York daquele mesmo jeito. Sim. Então, assim, quando a gente viu essas imagens, cara, olha, isso aqui é a imagem do futuro, é perfeita, né? Na verdade, é uma linguagem automática, que você vê aquilo e pensa, bom, fudeu. Nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas enfim. Pode, claro. Está no YouTube aqui. Bom, é isso. Você vê essa imagem e pensa, bom, a coisa já era, né? Então, assim, e o cinema ele é muito isso, né? Ele trabalha com linguagens e com memórias e conecta situações e foi muito potente quando a gente viu a primeira vez. E é isso, vamos radicalizar nisso, e a gente foi até o fim nisso, e de fato não tem quem fique indiferente, assim, porque realmente passa uma ideia de fumaça também, né? E uma fumaça tóxica, né? Que é perfeito para a situação ali do filme. Só que tem um detalhe, eu falei de Beijing, eu falei de Nova York, o que aconteceu em 2020, 2022, 2023, né? Os incêndios no Brasil, por todo o Brasil, né? Sim. O Brasil também ficou daquele jeito, então quer dizer, esse é um dos aspectos, inclusive, que o filme ele foi ganhando um tom quase documental, né? E aí a fotografia também bateu nesse lugar, mas de novo é uma coisa que partiu de dentro da gente, um impulso, e talvez a gente estivesse refletindo mesmo que estava à nossa volta, né? Eu quero até me ater também nessa parte da pós-produção, né? Porque a pessoa pode se perguntar aqui quem não viu o filme, né? Mas como assim, né? Muita coisa foi criada na pós-produção, de som principalmente. Mas aqui muitos dos diálogos que a gente ouve não são do som direto ali, né? Dos dois conversando. São sons que surgem ali, né? Que existem, mas que eles não estão mexendo a boca, digamos assim. Uma expressão, estou usando uma coisa bem leiga, assim, para dizer, né? O que acontece. Sem dar spoilers, obviamente, né? Do que rola naquela casa ali, mas tem muito isso, tem muita imagem projetada também, que eu não sei como vocês trabalharam isso, se também estava ali no set, essas imagens depois foram na pós, mas tem muita coisa ali realmente. Se tu vê o filme uma vez só, talvez tu não consiga pegar tudo que o filme ele quer colocar também, né, no próprio cenário ou mesmo nos sons, né. Eu vi em casa o filme, não vi no cinema, acho que o cinema ele vai dar talvez uma maior um abraço sonoro, né, no espectador, porque o som, obviamente, do cinema é melhor do que eu posso ter aqui em casa, né. Mas então já é uma experiência, já que é um pouco menor do que quem for no cinema a partir do dia 8, né? Mas, enfim, queria que faça um pouquinho a respeito dessa construção também. Aproveito para convidar para ver no cinema. 8 de maio o filme estreia, vai estrear na Cinemateca Capitólio. Inclusive, a gente vai ter uma sessão especial no dia 11, já adianto aqui em primeira mão. Ah, legal. E curioso que os dois aspectos que você falou nem foram na pós-produção. A gente gravou as falas dos personagens antes da filmagem. Ah, interessante. Então, a pré-produção, então. Não, a pré também foi um trabalho intenso. Uhum. Mas e as projeções também foram pensadas na pré-produção. O que aconteceu? Tudo aquilo ali que é projetado não é efeito, ali foi aplicado na hora mesmo, no set. E quando eu convidei o Polidoro, eu falei o seguinte: esse filme não vai ter luz artificial, tá? A única luz que a gente vai ter são dos projetores.
E se tiver um abajur na casa, a gente usa, mas assim. E ele aceitou o desafio e foi maravilhoso isso. Foi realmente. Isso dá uma verdade também, eu acho, sabe, para o material. Mas aquelas imagens, a maioria são imagens que eu e a Cristiane fomos gravando assim, ao longo da vida. Cineastas, né, dá uma câmera para a gente e começa a gravar coisas. Então, muita coisa que eu tinha gravado nem sabia para quê, mas de repente ganhou um significado ali para aquele filme. A gente também correu atrás de imagens com direitos liberados, né? E a gente fez essa salada ali com os projetores. As falas foram gravadas antes como uma forma dos atores já se prepararem para o set, né? Para eles já chegarem municiados assim dos seus respectivos personagens. Mas aí entra o detalhe. Não quer dizer que a gente gravou tudo antes. Muita coisa a gente gravou depois também. Porque a partir do momento que a gente tinha as imagens e começamos a montagem, de repente coisas ganharam novos significados e eu pedia constantemente para Maria e para Larissa, que é outra atriz, por favor, me grava uma fala mais ou menos assim, pode ser no WhatsApp mesmo, me manda um áudio de WhatsApp. Então a gente usou muito áudio de WhatsApp ali. E um exemplo bem clássico, assim, importante do como foi esse trabalho, um exemplo bem elucidativo. O filme a gente rodou em maio de 2021. O que aconteceu em julho de 2021, incêndio da Cinemateca Brasileira. Eu chorei horrores vendo aquela imagem, né? E o filme já se chamava Inventário de Imagens Perdidas. Teve uma conexão imediata, né, entre o título e o incêndio, e também porque o incêndio a gente sabe que aquilo foi premeditado, aquilo a Cinemateca foi abandonada, né? Então, quando você abandona uma Cinemateca com material inflamável, era inevitável que aquilo ia acontecer, né? Então, assim, conectando tudo isso, por exemplo, né, eu pensei, e a gente fala de ataques químicos e de incêndios e tal. Larissa, por favor, grava aí um áudio aí. A Cinemateca foi só o começo. Ela gravou. A Cinemateca foi só o começo, mas mandou, a gente usou ali. Então, assim, a gente foi também incorporando o que estava acontecendo, né? E hoje as imagens do incêndio abrem, né, o filme. Aquelas imagens do fogo são da Cinemateca Brasileira pegando fogo mesmo. Então, assim, a gente um processo como um todo, assim, muito aberto para o que estava acontecendo, né? Então, é muito difícil de eu dizer, assim, sem dar spoiler do que foi produção e o que foi pós-produção, porque realmente foi um processo, para mim, esse eu já tenho 5 longas, esse foi sem sombra de dúvida, o mais rico, assim, o que mais me provocou e o que mais me estimulou, assim, a realmente pensar o tempo inteiro e a criar mesmo, até o último instante ali, até os 48 do segundo tempo, o último instante da mixagem do som, a gente ainda estava criando sons e tudo. Então, é isso, assim. Acho que eu já divaguei um pouco. Bom, agora, né, que a gente tem o filme para ver, então, né, agora dá para parar de mexer no filme, né? Agora o filme vai ser do público. Agora o público mexe com ele, né? Porque é isso, as leituras que eu recebo são muito fascinantes também. Eu tenho dito assim que os debates desse filme, e a gente vai ter um debate em Porto Alegre, os debates desse filme eles são muito intensos. O filme foi lançado, para você ter uma ideia, no Festival do Uruguai, e alguns brasileiros que moram em Montevidéu foram para a sessão, e o debate virou uma verdadeira. Como eu posso dizer? Todo mundo refletindo que país é esse que a gente tem, sabe? E
uma pessoa, inclusive, foi embora do Brasil e falou com todas as letras, assim, eu não penso em voltar. Por que ele falou isso? Porque a gente pode estar... o que, em primeiro momento, a gente poderia dizer, esse é um filme sobre aquele período, né, com Bolsonaro no poder. Mas hoje a gente já percebe que, na verdade, aquela figura criou filhotes, deixou sementes, né? E elas estão aí, né? Então, hoje, você vê o filme hoje, 2025, ele tem outros significados quando a gente estreou em 2023. E o público vai dar esses significados, né? Então, se uma pessoa fala para cara, isso para mim é um filme de terror, eu não tinha pensado nisso, entendeu? Então, agora o filme é daquela pessoa, né? Como realizador, eu te falo, isso é maravilhoso também, porque assim, eu pelo menos eu não faço filme para o momento, porque os filmes eles têm a vida deles, né? Tem essa fala no filme, inclusive, na permanência do cinema, mas a gente também discute a memória, né? O filme que discute muito a memória, até onde a gente esquece das coisas, né? Até onde a gente já aceita, normaliza as coisas também. Eu acho que, de certo modo, você ter essa inquietação, né, quando você viu, mostra que você não aceita tão facilmente certas violências, né? O que é bom para, né, como Claro. indivíduo, né? Só que a gente aceita muita violência nesse país. A gente aceita muita violência. E não estou falando de violência da rua, não, é violência de pensamento, né? Violência contra a nossa cidadania mesmo, né? Então, assim, o filme é um pouco sobre isso também, né? E, sem dar spoiler de novo, mas por isso que ele tem cenas de violência mesmo, né? Embutidas ali. Porque esse era o Brasil que a gente estava vivendo e talvez aquilo fosse só a semente, talvez outra coisa esteja sendo germinada, né? É assustador. É um filme que fala de memória, como tu falaste, fala de cinema, fala de futuro, fala de um Brasil que a gente não pode deixar que ele se torne aquilo, né? Quase um conto de Aya também, né? É, Um Handmaid's Tale, né? Que é assustador, né? Um futuro assim que todas as liberdades são cerceadas e alguém, em nome de uma força maior, diz que não, tem que ser assim e assim acaba sendo. Então, tem várias camadas do filme também. Eu quero convidar as pessoas, então, para o inventário de imagens perdidas, dia 8 de maio, estreia o filme nos cinemas. Tu falaste que vai ter uma sessão em Porto Alegre dia 11, né? isso, a gente estreia 8 de maio em várias cidades, né, pelo Brasil. Porto Alegre, Caxias também, a Ah, gente legal. confirmou. E aí a gente vai ter uma sessão em Caxias especial, dia 8, com o debate, comigo e com a Cristiane. E no dia 11 a gente vai ter também uma sessão especial, e aí já com Maria Galã, com Roberto Oliveira, Ah, que massa. eu acho que provavelmente Bruno Polidoro, Adriano, aí Marcelo Armani, que é o técnico de som também, de Canoas, inclusive. Vai Então, reunir a turma, assim, então. vai ser quase a equipe inteira já assim, reunida, assim, e para a gente apresentar o filme e depois conversar com o público, né, também, e ouvir o público, porque, como eu falei, os debates muito intensos e às vezes é muito bom ouvir o que as pessoas dizem, assim. Boa. E o filme tem a Eu Maria Galã, então. convido Pode? você também a comparecer, vai ser Estarei lá. entrada gratuita. E a Maria Galã é a pessoa que mais viu o filme, porque ela foi em quase todas as exibições que o filme teve. Ela foi para a Itália, foi para o Uruguai, São Paulo, e, e ela é, é uma grande aliada que o filme tem, porque ela não só atua, né? Ela também. A gente usa também o que ela grava com a câmera, com que a personagem grava bastante, a gente também usa isso, né, no filme. Então, é uma amiga e tem um olhar muito especial também.
Vamos deixar passar em branco, então tem a Maria Galã, o Roberto Oliveira e a Larissa Mauro no elenco, né? Que a gente não falou. Eu falei dos gaúchos, e a Larissa, como não era gaúcha, acabei não falando o nome dela no começo, mas a Larissa Mauro, então, também tá no elenco aí, fecha a trinca, né? E Do tem filme. uma outra pessoa, tem um locutor ali, que é o Kiko Ferraz, que também é gaúcho. Uhum. Que é quem nos dias daquela realidade tenebrosa, né? Que o Brasil está vivendo. O norte é nosso, o centro-oeste é nosso. E o Rio Grande do Sul será nosso em 3 dias. O Kiko Ferraz, né, ele faz esse locutor que ele é a nossa conexão com o que está acontecendo no mundo lá fora, como diz a personagem da Maria em certo momento, né? Ele verbaliza todo esse horror, né? Porque se você pensa isso é um filme de terror, é por causa do que ele fala, basicamente, né? E aí, que eu não vou, obviamente, falar o que ele fala, deixa para surpresa para quem for ver, mas é isso, foi muito inspirado no a Batalha de Argel, né? Que tinha esse narrador que ninguém vê, é um filme clássico político, né? Então, que tem esse narrador que fala sobre a nova ordem, ele está falando o tempo inteiro sobre a nova ordem. E aí é uma coisa que é interessante que a gente se perguntava, porque ele entra no rádio do carro no início. Depois a gente abriu para a paisagem, a gente se perguntava, será que as pessoas vão entender? Todo mundo entende isso aqui, isso é quase que uma voz onipresente, porque está em todos os lados mesmo, a gente escuta essas coisas para todos. É só a gente ficar atento também, né? Porque se a gente ficar ali despistado, fingindo que não está vendo, pode achar que não é isso, que isso não é Brasil, mas não, as coisas estão à nossa volta. Eu sabia que tu estava vindo. Como tá o mundo lá fora? A gente vai precisar disso. Estou cercado de morte. Não aguento mais isso. O Inventário de Imagens Perdidas, então, em cartaz a partir do dia 8. Gustavo, quero agradecer a tua participação aqui conosco. Sucesso com o filme. Esperamos que Obrigado. o pessoal vá. E que vá, a gente sempre fala, né, no primeiro final de semana é super importante ir ao cinema do filme brasileiro, para ele ficar mais tempo em cartaz também. Super, super. Agora não existe mais o boca a boca. Não dá tempo mais do boca a boca. Então a gente precisa realmente levar as pessoas na primeira semana para que quem programa os filmes percebam, opa, esse filme tem um apelo, pode dar um caldo aqui, vamos lá, vamos dar mais chance para ele. Mas é isso. Primeiro fim de semana é decisivo. Obrigado por lembrar. Imagina. Um abração, então, e sucesso. Grande abraço. Obrigado aí.